aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Aleluia, obrigada, Senhor. A cruz estava condenado, eu carregava o preço do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes a cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveram. Declare comigo: depois da cruz, depois da cruz, mudou a história que era eu, longe de Deus, mas pela graça. Depois da cruz, no pé, os sonhos mortos que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Reviveu, reviveu. Meus sonhos reviveu. Aplauda ao Senhor, se foi graças a eles que seus sonhos foram revividos. Paz de Cristo Jesus, amados de Deus, amém? Eita, som, bênção. Aleluia. Amados, vamos estar orando agora em favor da nossa casa, da nossa família. Vamos interceder. Dê a mão ao seu ente querido que aqui, se possível, esteja. Se não, dê, seu ente querido, apenas familiares, para mantermos o distanciamento. Se o esposo estiver aqui, dê a mão. Aos irmãos não, mantenha a distância. Amém? Vamos orar pela nossa casa, pela nossa família. Pai, graças te damos e queremos desde já te agradecer pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa parentela. Espírito Santo, tu que lhe é imbuído de poder e autoridade de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Assim como outrora tu nos convenceste dos nossos achismos, de nossas convicções,
das nossas filosofias humanas, desconstruiu em nós, Deus, e nos trouxe a revelação dos céus, o caminho da vida eterna. Assim também, ó Espírito Santo, desconstrói na vida dos nossos entes queridos, que ainda, Deus, não te serve, que ainda, Deus, não entregou o coração para ti, que eles possam se voltar para o Senhor, que eles possam encontrar o caminho da vida, o caminho da verdade. Espírito Santo, no nome de Jesus, visita-os. Tu és Deus de perto, também é Deus de longe. Alcança os corações, converte os corações, quem sabe, petrificados, transforma em coração de carne, para que a tua palavra caia em bom terreno, dê frutos a 30, 60 e a 100 por um, para a glória do teu nome. Declaramos, Deus, a tua paz na nossa casa, declaramos, ó Deus, a tua cura sobre o nosso lar, declaramos o teu governo sobre nossa família, declaramos que viveremos esses últimos 5 meses de 2020, mais poderoso até aqui, que vivemos para o louvor, glória e exaltação do teu nome. Assim oramos e por fé já te agradecemos, que veremos e ouviremos relatos e notícias da tua obra na nossa família, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor, você pode agradecer a Ele. Tomem seus assentos, aqueles que querem podem. Amém? Amados, os avisos são concernentes às nossas lives, que continuam aí a todo vapor. Segunda e quinta-feira, nosso Ministério Kids, às 17 horas, com a nossa Vanessa. Nossas crianças aí estão se envolvendo com o reino, crescendo, pregando a palavra. Nossa Vanessa aí, a tia Vanessa, tem inspirado as nossas crianças para que elas possam dar a sua contribuição no reino de Deus. Então, segunda e quinta-feira, induza, influencie seus filhos, seus netos, seus sobrinhos a estarem participando. Você já compreende, que você já entende, para eles possam participar da live às 17 horas. Quando há um outro horário, é avisado no grupo da igreja, mas normalmente é segunda, 17 horas, tá bom? Segunda e quinta-feira. De terça a quinta-feira, nosso pastor Anderson aí, com as lives, trazendo as chaves aí de relevância, chaves de conquista pela fé, são chaves de triunfos, e você pode estar assistindo, participando, partilhando, a gente ali, partilha ali também com o pastor, no Instagram, às 21 horas, no @ Anderson Fonseca, às 21 horas, sexta-feira, na @IBR São Caetano, graça e conhecimento. Estivemos nessa sexta-feira, nossa irmã Patrícia não pôde estar comigo, mas o Senhor nos trouxe uma palavra para compartilharmos com os amados ali. Houve um pouco de problema no meu celular, mas fizemos no celular de Laiane. Aqueles que participaram, esperemos que possam ter sido edificados no nome de Jesus. Então, sábado, também nós estivemos ontem, eu e minha esposa Laiane, num casamento restaurado, ponto oficial, com o nosso irmão Charlen e a sua esposa Daiane. Estivemos ali participando, falando do crescimento na graça, no relacionamento, e pudemos partilhar ali com os amados. Muita gente participou, foi bênção. Então, nós podemos estar crescendo também pelos meios de comunicação que o Senhor tem nos concedido, nos Instagrams aí, nas lives. Participe, querido, se envolva. Não fique inerte, procure participar. Quem me conhece sabe que eu sou meio retrógrado com esses negócios aí, mas eu falei, Deus, eu não posso ficar de braço cruzado, preciso fazer alguma coisa. E aí não soube fazer, pedi alguém para fazer meu Instagram, e para entrar, para fazer live, como é que faz? Cara, todo retrógrado, todo antiquado, mas aí eu me adaptei. Então não tem desculpas, né? Um meio ogro aí conseguiu entrar no Instagram e consigo participar aí com os amados, e muita gente tem de fora aí tem entrado, tem assistido depois, tem dado ok, que tem sido edificado. Então participe. Vocês que são casais, num casamento restaurado, você que quer crescer aí com o nosso pastor, com nossa graça e conhecimento, as nossas crianças e adolescentes aí, vamos se envolver, vamos ser inundados pela palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, tá bom?
Diz um ditado aí que foi construído durante esses dias, me diga que live você tem assistido, que eu direi quem tu és. É um revelamento aí, né? Me diga que lives tem assistido, que eu direi quem tu és. Então, quais lives nós temos assistido, né? Então, vamos vigiar o que tem adentrado o nosso lar, para que possamos, né, receber do Senhor o melhor para as nossas vidas. Amém? Apenas esses avisos. A classe Nova Criatura está acontecendo todos os domingos, de 8 às 9 horas da manhã e de 10 às 11 horas da manhã. Então, você já vem às 8 horas da manhã, já participa da classe ministerial, já fica para o culto das 9, então recebe esse alimento robusto aí, de 8 até as 10h30. E quem vem também às 10 horas, já fica para o culto que começa às 11 horas da manhã, sai daqui completamente robustecido da palavra de Deus. Amém? E tem também online, segunda-feira, 20 horas. Olha aí também, você também que não pode vir participar da escola presencialmente, online, 20 horas, todas as segundas-feiras. Amém? Sem delongas, porque o microfone desse chocolate não é nosso. Livro de Êxodo, capítulo 25. As pessoas que foram... Esse microfone está aqui próximo de nós. Não vou falar por questão de ética, tá bom, amados? Êxodo, capítulo 25, verso de número 1 e verso 2 apenas. Está aqui, Êxodo, capítulo 25, verso 1 e 2. Põe aqui, amada. Glórias a Deus, para que leiamos juntos. Aleluia. Você que está nos assistindo aí pelas 3 plataformas, Instagram, Facebook, YouTube, seja edificado por essa palavra aí, que vai vir por intermédio do nosso pastor. Não, vou ler aqui para ganhar tempo. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Eu vou repetir de novo. Que negócio tremendo isso aqui, viu? Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Vou ler o versículo 3 também. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze. Aleluia, glórias a Deus. Amém? Agora Deus orienta Moisés a conclamar o povo, aqueles que quiserem ofertar na casa de Deus, ofertar ao Senhor. E o Senhor instrui a ele: receba de todo aquele cujo coração compelir, desejar, dar de todo o coração. O coração estiver compelido a isso. E aí Deus designa as ofertas. Oferta de ouro, de prata e de bronze. Amados, isso aqui é algo muito profundo, porque o que é que acontece? Deus não vai solicitar de mim, de você, oferta de ouro, quando estamos recebendo nosso salário como bronze, como prata. Deus não vai desejar de nós uma oferta de prata quando apenas estamos recebendo um salário de bronze. Em contrapartida também, não vai alegrar o coração de Deus se Ele está nos dando um salário de ouro, nós dermos a Ele uma oferta de bronze, uma oferta de prata. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo isso? A profundidade desse negócio aqui? Não entendeu não? Vou repetir para você não perder a benção. Deus espera de nós uma oferta de ouro quando Ele sabe que recebemos um salário compatível a ouro. Deus espera uma oferta de prata quando Deus vê que nós recebemos um salário de prata. Deus espera um salário de bronze quando nós recebemos um salário de bronze. Deus espera uma oferta de bronze. Agora, entristece o coração de Deus, Ele está fazendo com que nós ganhemos
um salário de ouro, e nós, com o coração endurecido, darmos oferta de prata, darmos oferta de bronze. O que é isso que quer dizer? Deus, quem sabe, está nos proporcionando a você ganhar um salário mínimo de 10 mil reais. Pouca gente tomou posse aí, ó. Pouca gente tomou posse aí. Vou repetir, amém? Deus está nos proporcionando receber um salário de 10 mil reais. Agora o povo está ligado lá, ó. Amém? Agora, se Deus vê que nós estamos um salário nesse nível, vai entristecer o coração de Deus se dermos uma oferta que é completamente incompatível ao salário que ganhamos. Ganhar um salário de 10 mil e dar um dízimo de 100 reais. Dar um dízimo de 200 reais. Conta uma história verídica de um pastor, que o irmão começou muito humilde e dando o seu dízimo, dando suas ofertas. Ele começou a ser um grande empresário, o dízimo dele era algo descomunal já. E quando ele estava bem humilde, o pastor orava que Deus ia abrir a porta, que ele continuasse fiel, que ele continuasse caminhando na fidelidade com o Senhor foi fazendo ele crescer, prosperar. E quando ele começa a ganhar um salário muito alto, e o dízimo dele também era muito alto, altíssimo, ele vem conversar com o pastor e fala: poxa, pastor, o meu salário, o meu dízimo é muito alto, é muito dinheiro que eu tenho trazido à igreja. O que é que eu faço? Eu preciso fazer uma forma de dar menos. Ele: não, venha, meu filho, eu vou orar por você. Senhor, que ele volte a ganhar um salário mínimo. Que ele volte a ganhar apenas 1.000 reais. Ele: não, pastor, peraí, misericórdia. Eu falei: você está ganhando um salário de ouro, quer dar a oferta de bronze? Você está ganhando um salário de prata, você quer dar uma oferta de bronze? Se Deus nos proporcionar a ganhar um salário de ouro, venhamos a trazer ao Senhor uma oferta de ouro. Se Deus nos proporcionar a ganhar um salário de prata, vamos contribuir com o reino com oferta de prata. Se Deus ainda está nos proporcionando ganhar um salário de bronze, devolvamos ao Senhor uma oferta de bronze. Que possamos tomar posse dessa palavra, queridos. Deus vai requerer uma oferta de ouro, se Ele vê que estamos ganhando um salário de ouro. Deus vai desejar receber de nós uma oferta de prata, se Ele vê que estamos ganhando um salário de prata. Deus vai desejar receber de nós uma oferta de bronze, se Ele vê que estamos ganhando um salário de bronze. Devolvamos ao Senhor, porque tudo é dEle, tudo é para Ele, tudo é para a sua glória. O Senhor nos deu, devolvamos, Senhor, com todo o nosso coração, com alegria. A maquineta está lá no fundo, se você quiser passar o seu cartão de débito, procure abrir a área no nome de Jesus. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será
Estenda suas mãos para cá, no nome de Jesus. Pai, eis aqui, Senhor, o gasofilácio, seus filhos que trouxeram, ó Deus, ou fizeram uma transferência online, ou ali uma maquineta, que trouxe ao Senhor uma oferta compatível, uma oferta, Deus, que o Senhor deseja, está aguardando receber do teu filho e da tua filha. Ó Deus, que o Senhor tem dado um salário de ouro, que ele possa ofertar, ó Deus, uma oferta de ouro, de prata, uma oferta de prata, de bronze, uma oferta de bronze. Fazendo assim, Senhor, alegrará o seu coração, o teu nome será glorificado no nome de Jesus. Alarga os celeiros e territórios. Ó Deus, levanta, Deus, novos empresários, consolida os empresários deste lugar, envia mantenedores da tua obra, Deus, de perto e de longe, porque tu és Deus da providência. Assim oramos e agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Aleluia. Graça e paz, queridos. Podeis sentar em nome de Jesus. Como é bom estarmos aqui para bendizer e glorificar o Senhor. É muito bom podermos usufruir desse tempo de comunhão e de presença de Deus. Nós estamos com o tempo apertado, mas eu sei que Deus tem uma palavra para você hoje. Ele quer ministrar ao seu coração hoje. Você já sente a presença do Senhor aqui? Diga amém. O tema da ministração de hoje é: eu tenho uma identidade. O Senhor, Ele nos chamou, agora sim, olha só, PowerPoint aí, a turma top aí da Backstage, Deus abençoe. Deus nos deu uma identidade. Satanás, ele sempre vai trabalhar para tentar roubar a filiação. Quando o homem tem um filho, ele vai ao cartório, ao saque, né, que é um preposto do cartório, para poder dar uma identidade para o seu filho. E às vezes acontece até algumas divergências, porque a mãe quer um nome, mas é o pai que dá uma identidade para o filho. E ali tem a sua filiação, ali tem a sua origem, ali respalda ele perante a sociedade. Da mesma maneira, queridos, nós entendemos que o nosso Pai, Ele nos deu uma identidade. E nós precisamos nos apossar dessa identidade que Ele nos deu. E qual é a estratégia do inimigo? Roubar a nossa identidade. Tentar nos seduzir de que nós não somos filhos de Deus, porque é o outro que prospera, porque é o outro que é curado. Aí entra a maldição da comparação, aquilo que nós falamos tanto, e às vezes nós temos deixado de provar do cuidado de Deus, por às vezes não parar para receber aquilo que Ele é, e aquilo que Ele tem reservado para nós. João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A partir do momento que você reconhece o senhorio do Senhor, você se torna direito, você tem o direito de se tornar filhos de Deus. Eu quero hoje ministrar baseado em Daniel capítulo 1 e trazer algumas verdades concernentes àquilo que Daniel viveu. Que mesmo estando num ambiente hostil, mesmo passando por várias intempéries, ele não permitiu que o inimigo roubasse a sua identidade. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel capítulo 1, nós vamos ler vários versículos. E eu queria falar um pouco da história deste homem que foi privado, que passou por dores, que viveu uma crise, mas ele não deixou de crer em um pai que havia lhe dado um nome, que havia lhe feito uma promessa, e porque ele não perdeu a identidade, ele pôde viver aquilo que o pai tinha reservado para a vida dele. Como Daniel prevaleceu no ambiente hostil, em primeiro lugar, ele se recusou a seguir o mesmo caminho de fracasso dos seus contemporâneos. Leia comigo o versículo 1 do capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, a uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e o pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Existe
esse evento em muitos lugares no Velho Testamento, o povo pecava, e o Senhor permitia que o inimigo entrasse, e trouxesse dor, e trouxesse destruição. A Bíblia diz que os israelitas, eles tinham pecado contra Deus, eles estavam vivendo prostituição, eles estavam adorando ídolos, estavam queimando incenso. O Senhor permite então que os inimigos viessem, sitiassem, destruíssem. A Babilônia veio, causou dano. Mas eu aprendo com Daniel que ele manteve a sua identidade, porque ele não deixou que aqueles que estavam próximos a ele viessem roubar ou interferir naquilo que ele era. Porque muitas das vezes nós somos seduzidos pelos que estão ao nosso redor. O bispo J.V. Carvalho tem uma frase, e eu já falei aqui algumas vezes, de que nós somos termostatos e não termômetros. Houve um problema no controle do ar-condicionado, e os ar-condicionados estão no máximo. E alguns irmãos vieram reclamar, porque o termostato ele vai manter o motor ligado até a temperatura programada ser gerado em todo o ambiente. O termômetro está na moda agora, os ambientes, as igrejas não, mas os comércios, os supermercados têm um termômetro digital, onde um feixe de luz, ele consegue receber a temperatura que está lá fora. E às vezes no meio de situações, nós deixamos de ser aquilo que o Senhor mandou que sejamos, sal da terra e luz do mundo, e acabamos absorvendo as situações que estão acontecendo. Diga comigo, eu sou o termostato, não sou o termômetro. É você que vai determinar a temperatura da sua casa. É você que vai determinar a temperatura do seu ambiente de trabalho. É você que vai determinar a temperatura, meu irmão. John Luke disse que o homem é um produto do meio. Ele é uma tábua rasa, ele é uma folha em branco. Não é fácil, diante da sensualidade na internet, muitas das vezes fugirmos, se temos nos proposto a ambientes que vão roubar a nossa pureza em Deus. Não vai ser fácil sermos honestos, se temos nos colocado em ambientes de fidelidade. O obreiro Edson falou sobre segredos para a prosperidade. Todas as vezes que eu proponho no meu coração ser fiel a Deus e me exponho a ambientes que me ensina sobre fidelidade a Deus, há textos da palavra que me mostram que quando eu sou fiel, existe uma conotação de prosperidade. Quando eu me ponho nesse ambiente, se prepare, porque você vai viver o que a Bíblia diz. Mas se eu me passo a ouvir daqueles que não entendem o que é servir e mordomam as coisas de Deus, se eu me coloco em ambientes que traz a xeque a questão da fidelidade ou de financiar o reino de Deus, eu vou acabar sendo roubado daquilo que Deus quer fazer através da minha vida. Eu aprendo com Daniel, em primeiro lugar, que ele não fracassa, porque ele não é seduzido pelos seus contemporâneos. A palavra do Senhor diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Deus nos colocou em uma família para nós influenciarmos. Deus nos colocou numa empresa, como gestores, como empresários, como empregados, para que nós pudéssemos administrar ali. Hoje à tarde eu estava com alguns dos nossos participando do culto fúnebre, e chegamos ali para abraçar a família, para estar com a família, e eu aguardei me dar uma oportunidade, porque eu gosto sempre de falar da palavra de Deus, trazer uma oração à família, mas essa oportunidade não foi dada, e eu fiquei ali orando e intercedendo pelos familiares. E quando acabou o momento na sala, nós fomos até o momento de baixar o caixão. E depois que o coveiro acabou de baixar o caixão, ele deu boa tarde e disse: eu queria falar um pouco sobre a palavra de Deus. Aquele homem estava ali trabalhando, mas ele não deixou que o ambiente roubasse o que Deus queria fazer através da sua vida. Em alguns minutos, ele plantou uma semente, porque ele havia entendido que ele estava ali para influenciar.
Eu quero declarar, meu irmão, que a revelação de uma identidade é nós sabermos que onde Deus nos permitir estar, nós temos que ser a influência e não ser influenciado pela mídia política, pelos profetas do caos, pelos aqueles que ganham com terror, mas eu vou fazer a diferença, porque eu sei as promessas que Deus tem falado ao meu respeito, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Daniel, ele entendia quem ele era, ele tinha uma identidade, porque ele não deixou o seu coração azedar por causa dos dramas da vida. Talvez nesse tempo de pandemia você diga: pastor, você não sabe o que eu tenho passado, perdi uma parte do meu salário porque diminuiu a demanda na empresa, ou eu perdi o emprego, ou eu estou doente, ou eu estou passando por problemas emocionais, ou eu estou tendo dificuldade porque as minhas atribuições aumentaram, porque além de tudo que eu faço, eu ainda tenho que dar aula online junto com os meus filhos, dar um suporte, e muitas das vezes a gente começa a sucumbir diante das demandas que nós estamos vivendo. Olha só o que Daniel passou com 17 anos, a sua família foi destruída, a Babilônia veio e destruiu a sua casa, e as mulheres que ele amava, muitas delas foram estupradas, muitas daquelas que ele amava foram levadas como objeto, pessoas da sua família foram mortas diante dos seus olhos. Ele viu pessoas que ele amava deixando de existir. Mas ele não perdeu apenas a identidade, ele também perdeu a nacionalidade. Porque se havia uma coisa que o judeu amava, era de dizer que ele era judeu, era de falar que ele servia ao Deus dos céus. Mas agora a Babilônia, além de destruir a sua nação, retira ele da sua nação e o insere em uma outra cultura, servindo a outros deuses. Ele não perdeu apenas a sua nacionalidade, mas ele perdeu a sua liberdade. Ele agora não tem os seus horários, ele agora está cativo. Ele não é mais dono da sua vida, ele não é mais senhor do seu ir e do seu vir. Ele também perdeu as suas raízes religiosas, porque o texto em Daniel capítulo 1 diz que o templo foi destruído. Os utensílios foram levados e colocados diante de templos pagãos. Os ornamentos, tudo aquilo que era usado e era dedicado ao Senhor, agora estavam como tesouros de guerra, em templos de deuses mortos. Ele perdeu muita coisa, mas ele não deixou que a sua vida fosse amarga pelaquilo que ele havia perdido, porque ele sabia a identidade que ele tinha em Deus. Eu quero te dizer nessa noite, eu quero dizer para você que nos assiste lá na nossa extensão online, se você acha que perdeu alguma coisa, se você ainda tem Deus, você tem tudo. Daniel sabia que ele tinha Deus, a Babilônia tinha tentado tomar tudo dele, mas ele tinha uma convicção de quem ele era, e lá na frente a Babilônia caiu, Nabucodonosor caiu, mas ele continuou de pé, porque ele tinha uma identidade em Cristo Jesus. Eu quero declarar que Deus tem um tempo novo para você, porque nós lemos em João que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Em Deus você pode todas as coisas, porque é Ele quem te fortalece. Aplauda aquele que tem uma nova história para a sua vida. Não deixe que esses problemas te façam andar cabisbaixos, não deixe que os problemas te façam perder o brilho nos olhos. Pastor Neto falou com muita propriedade no nosso café de pastores no sábado, que quando um leão é preso, e hoje à tarde nós falávamos sobre isso, eu, a obreiriara, a irmã Jéssica, e todas as vezes que um leão é preso, ele fica na jaula meses ali andando em círculo, porque ele ainda está obstinado, ele está ali, mas ele não quer estar ali, e quando o adestrador percebe que ele parou de andar em círculos, quando ele olha para o leão e vê que ele perdeu o brilho no olho, aquele leão já entendeu que ele não vai sair mais dali, ele perdeu o desejo de voltar a ser livre. Quantos perderam brilho nos olhos por causa do cativeiro,
por causa da dor. O diabo quer nos oprimir, tentando dizer que perdemos, que não vencemos, que deixamos de alcançar. Deixa eu te dizer, nós adoramos aqui dizendo: tu és o alfa e o ômega, a primeira letra e a última letra. Ele já conhece o seu final, e ele diz que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Ele foi e preparou morada. Você sabe do dia que você recebeu Jesus, você sabe que ele tem preparado uma morada. Então construa essa ponte, construa esse meio a cada dia, adorando, sendo fiel. Não fique preso àquilo que você perdeu, mas agradeça pelo que você tem e olhe para aquilo que ele tem sonhado e preparado para você, porque isso é a convicção de quem tem uma identidade. Coloque a mão no seu coração e declare: eu tenho uma identidade, porque eu sou filho do rei. Terceiro lugar, Daniel entendia que ele tinha uma identidade, porque ele decidiu superar o passado de dor. Versículo 8 diz: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitissem não se contaminar. O que muitas das vezes, irmãos, nos faz olhar para Jesus, o que muitas das vezes nos faz ter certeza da nossa identidade, é nos mantermos puros, mesmo diante de tudo aquilo que nos é oferecido. Ele tinha uma convicção do que Deus tinha preparado para ele, do que Deus tinha sonhado, mas quantos deixaram de crer? Ele havia dito: não, essas comidas, porque o que eles faziam? Agora Daniel, como um dos sábios, ele ia comer da mesa do rei, mas ele sabia que toda aquela comida era oferecida a deuses estranhos. Então ele decide se alimentar apenas daquilo que não passava pela consagração, que era aquilo que era cru, as frutas, as verduras, a água. Ele decide continuar crendo pela fé, mesmo momentaneamente sendo privado, que Deus tinha algo preparado para nós. Mas quantos perderam esse brilho no olho que eu acabei de dizer? Lá em Salmo 137 narra a história daqueles que perderam a alegria. Salmo 137 diz assim: junto ao rio da Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Eles não tinham mais forças para entoar louvores, por causa do momento de crise, de cativeiro que eles estavam vivendo. Pois ele diz: aqueles que nos levaram cativo nos pediam: cante uma canção de Sião. E eles disseram: como cantaremos, como entoaremos em terras estranhas? Como é que eu posso cantar se eu estou preso? Como é que eu posso celebrar se eu fui privado da minha terra? Eu tenho declarado que se você não pode ter o que você gostaria, dê o melhor que você tem. Daniel podia se revoltar porque ele tinha perdido, e eu falei aqui de muito que ele perdeu, mas se ele não podia adorar em Jerusalém, a Bíblia diz que 3 vezes por dia ele se inclinava em direção a Jerusalém, e ele ia buscar a face de Deus. Meu irmão, se você der o melhor com aquilo que você tem hoje, Deus vai ver a motivação do seu coração, Deus vai ver a obstinação que há em você, e você vai ver aquilo de sobrenatural que Ele vai cumprir, pela sua fidelidade, pelo poder do nome de Jesus. Ele decidiu não se contaminar com a mesa do rei. Ele decidiu não se contaminar com aquilo que iria desagradar a Deus. Quantas tragédias históricas na nossa vida, quantas dificuldades nós passamos, mas a questão não é o que fizeram comigo, a questão é o que eu vou fazer, o que fizeram comigo. Ou Daniel podia entrar em depressão, ele podia entrar numa crise, ele podia abandonar a Deus, ele podia se envolver, que ele estava ali, e dizer que mal tem comer do bom e do melhor, é Deus que está me proporcionando, e no meio daquilo cultuar a deuses estranhos. Ou ele decidiria ser fiel a Deus, como José foi fiel diante de toda a privação que ele estava passando. Em quarto lugar, eu aprendo sobre ter uma identidade com Daniel, que ele resolveu rejeitar ofertas vantajosas por fidelidade a Deus. Eu fico imaginando alguns sentando na mesa
de Nabucodonosor e fazendo uma selfie e dizendo: eu vou marcar aqui porque eu vou ganhar mais curtidas, eu vou ganhar mais seguidores. Deus me honrou, olha onde é que eu estou, olha o que Deus está me proporcionando. Mas ele não quis negociar aquilo que Deus havia colocado no seu coração por uma vantagem temporária. Minha avó dizia que laranja madura na beira do pé, ou está bichada, ou tem maribundo no pé. Quantas das vezes o inimigo nos faz propostas? A Bíblia diz que o pecado no início ele é doce como mel, mas no final ele amarga como fel. Quantos trocaram a estrutura de uma família por um prazer momentâneo? Quantos trocaram as honrarias de Deus, a prosperidade de Deus, por um dinheiro ilícito momentâneo, por uma vantagem momentânea? Não faça isso. Não deixe o diabo lhe roubar. Não negocie os seus valores. Ainda que momentaneamente você se prive, porque enquanto os outros comiam de todas as iguarias que passavam pelaquela mesa, e eu fico imaginando que era tudo de melhor que existia naquela época, ele ia comendo a sua cenoura dando glória a Deus, ele ia comendo o seu alface dizendo aleluia. Eu quero te dizer, meu irmão, que a privação momentânea que você está passando hoje, sendo fiel a Deus, nada no Senhor é vão. Continue sendo fiel, não negocie os seus valores, e Ele vai te honrar de uma forma excepcional, para a honra e glória do nome de Jesus. Não negocie os seus valores. Viver com fidelidade a Deus existe discernimento. Qual o problema comer um pouco de carne? Qual o problema beber o melhor vinho? Ele sabia que aquilo não era lícito, que aquilo não convinha para ele. Viver com fidelidade existe uma atitude firme, existe uma determinação todos os dias. Eu serei fiel, e isso fala de ser fiel na obra de Deus, de ser fiel ao cônjuge, de ser fiel ao chamado, de ser fiel ao propósito, de ser fiel àquilo que Deus colocou diante de nós. Eu não parei hoje, desde o comecinho, do final da madrugada, me preparando, depois cultuando, depois almoçando com irmãos, depois celebrando um enterro, depois voltando para cá. Não negocie. Seja firme nos seus decretos, seja firme nos seus propósitos. Viver com fidelidade exige correr riscos. Diga isso para alguém: viver com fidelidade exige correr riscos. Minha esposa, ela é pastora por vocação, mas ela é formada em enfermagem. E quando ela se formou, ela precisou fazer um juramento sobre cuidar de pessoas. E hoje ela não tem cuidado do corpo, mas tem cuidado espiritualmente de pessoas. E quando os médicos eles saem, eles são ovacionados, porque nesses dias eles estão colocando a própria vida em risco para cuidar de outras vidas. Quando os policiais, quando aqueles que trabalham com suprimento, alimento, saem, como muitos dos nossos aqui, obreiro Edson e tantos outros, eles estão colocando a própria vida em risco para cuidar de outros, e são ovacionados por isso. Durante esses últimos meses de pandemia, nós estivemos todos os dias recebendo alimentos, entregando alimento, orando por pessoas, fazendo imposição de mãos, tendo todo o cuidado, com toda a ressalva, mas não deixando de entender que aquilo que Deus nos chamou para ser é entender que muitas das vezes nós vamos correr riscos. Nós vivemos uma geração danoninho, uma geração que a mídia chama de Nutella, que eu sirvo a Deus quando é bom servir a Deus, quando eu recebo uma oração e como um passe de mágica a prosperidade vem. Neste momento não está sendo fácil servir a Deus, então eu vou entrar num tempo, e quando voltar a ser fácil, e quando deixar de ter riscos, eu voltarei a servir a Deus. A Bíblia fala de homens que entregaram a sua vida para que hoje eu e você estivéssemos aqui, que nunca mais viram as suas famílias, porque se lançaram para outro continente como missionários, para que eu e você estivesse aqui. Os discípulos de Jesus, com exceção de João, morreram como mártires. Hebreus capítulo 11 fala de homens que viram a fé de longe, viram a promessa de longe.
Servir a Deus fala de correr riscos. Eu creio em um Deus que nos livra, meu irmão. Eu creio nos Deus que nos protege. O povo hebreu passou por 10 pragas no Egito, mas o Senhor estava ali guardando e livrando por um propósito estabelecido no coração. Daniel sabia que ele estava correndo riscos. A rainha Esté disse: se tiver que perecer, perecerei, mas precisarei diante do rei para falar sobre o meu povo. Não é mais tempo de sermos meninos na fé e nem estarmos inconstantes. É tempo de nos levantarmos e entender que fomos chamados para um propósito. Você está aí. Exige riscos. Viver com fidelidade exige perseverança. Versículo 11 diz: então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os seus servos 10 dias, a quem nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa experiência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. E conforme vire, procederás como os teus servos. E eles consentiu isso. E os experimentou 10 dias. E ao final de 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. E eles estavam mais gordos de carne do que os jovens que comiam das iguarias do rei. Servir a Deus com fidelidade exige perseverança. Talvez amanhã você ainda não veja. Talvez há uma semana você ainda não veja. Talvez depois de um ano você ainda não veja. Mas vai chegar o dia, porque você perseverou, porque você foi firme, porque você foi constante. Você verá a recompensa da fidelidade a Deus. No final de 10 dias comendo verduras e frutas, foi nítido o que Deus havia feito por causa de um propósito de ser fiel e ser constante. Eu quero declarar que pela sua constância, pela sua fidelidade, você vai viver aquilo que o Pai tem preparado e prometido para a sua vida. Viver com fidelidade, eu aprendo com Daniel, exige criatividade. Versículo 8, eu já li aqui, fala de que ele propõe para o eunuco: olha, eu peço, dá um jeito aí, você vai ver que eu vou ficar bem. E ele consegue persuadir o eunuco a ele não comer daquele alimento. O eunuco ainda diz: mas se você ficar feio, emagrecer, eu morro. Você vai ver que eu vou ficar melhor, rapaz. Creia. E talvez ele tenha falado de testemunho do Deus que ele servia. Aleluia. Viver com fidelidade exige criatividade. Eu fico imaginando Pedro chegando lá no Areópago, lá em Atenas, lá no berço da filosofia, dos pensadores, dos idólatras, pregando como ele pregou lá na sua primeira pregação, sobre arrependimento, sobre pecadores, cortando a orelha de um, falando com o outro de uma forma ríspida. Ele teria morrido. Então o Senhor envia alguém que era criativo e coloca Paulo, e quando ele percebe altar a tudo que era tipo de Deus, e eles temendo desagradar algum Deus, eles colocam um altar vazio e uma placa embaixo: ao Deus desconhecido. E Paulo, cheio da criatividade do Espírito Santo, ele chega lá e diz: eu sirvo a esse Deus, ao qual vocês não conhecem, mas eu vim aqui para o tornar conhecido. E ele começa a falar de um Deus real e de um Deus poderoso. Eu quero declarar que este Deus que te deu identidade, ele vai te dar hoje uma unção de criatividade, para que você possa vencer nesses dias. Empresários têm se reinventado e têm prosperado nesses dias. Eu quero dizer que o dinheiro, ele está passando por aí. Se você receber esta unção criativa, que alguns empresários chamam de expertise ou de know-how, você tem o Espírito Santo, há uma unção de criatividade em você, e você vai ser bem sucedido. Você vai ser criativa como mulher, para não bater de frente com seu marido mais, porque você já viu que não deu certo. Deus vai te dar estratégias, e você vai ganhar ele para Jesus. Deus vai te dar estratégias para poder trazer os seus filhos. Deus vai te dar estratégia para plantar um semente nos seus colegas de trabalho. Há uma unção de criatividade para aqueles que têm uma identidade em Cristo Jesus. Ele disse: olha, rapaz, você vai ver.
Olha o primeiro dia, olha no segundo dia. Eu não fico vendo ele reclamando cabisbaixo. Eu não fico vendo ele olhando para a mesa do rei e murmurando enquanto ele estava de jejum. Mas ele se mostra firme e constante. Ele era criativo. Deus está te dando hoje criatividade lá na sua célula. Criatividade lá com aqueles que você tem falado de Jesus nas casas de paz. Criatividade com aqueles vizinhos que são problemáticos, porque você vai ganhar eles para Jesus através do seu testemunho. Viver com fidelidade exige boas amizades. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. Só Edson que pegou aí. Eu vou repetir porque você vai postar. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. Porque Adão no Éden tinha Deus, mas a Bíblia diz que ele estava só, e o Senhor precisou criar Evas. Você sabe qual é a grande mentira do diabo? Se isola que você fica bem, sai da igreja que você vai ficar bem, desiste desse discipulado que você vai ficar bem, desiste dessa vida que você cuida problemática, porque você vai ficar bem. Mas a gente não depende só de Deus. Nós fomos feitos para viver em comunidade. A beleza da igreja é que aquilo que sobra em você falta em mim. Aquilo que eu tenho de sobra falta em você, e junto nós nos completamos. Aleluia. Às vezes a gente vê um casal e diz: meu Deus, é problema puro. Ela é falante, ela é para frente, ela é toda e conversa, e ele é todo caladão. É exatamente por isso que dá certo, porque eles se completam. Ia ter problema se os dois falassem demais. Ia ter briga para quem falava mais. Ia ser problema se os dois fossem calados demais. Ia morrer os dois depressivos dentro de casa. Então o que falta em um sobra no outro. E é tremendo isso na igreja. A gente vê um cheio de coração, mas o outro tem razão sobrando. A gente vê um que é evangelista nato, mas o outro tem uma unção pastoral. Mas o outro intercede, e o outro cuida de criança, e o outro toca, e o outro limpa, e o outro prega, e o outro abraça, e o outro é sisudo, mas é um homem de Deus também. E todos nos completamos, porque o que falta em um sobre o outro. Daniel havia entendido que ser fiel a Deus exige boas amizades. E a palavra do Senhor diz que Ele é fiel aos seus amigos. Os seus amigos é fiel a Ele no propósito, quando Ele vai discernir o sonho do Nabucodonosor. E quando Deus também o exalta, Ele traz os amigos juntos. Olhe para alguém que está perto de você e diga para ele: colhe em mim agora, porque está perto de Deus me exaltar, e eu vou levar você comigo. Fica perto de mim agora. Seja meu amigo agora, porque Deus tem preparado algo para a minha vida, e você vem junto comigo em nome de Jesus. Foram aqueles amigos que padeceram com Ele, que foram exaltados junto com Ele. Viver com fidelidade é estar convencido de que Deus vai abençoá-lo pelo fato de você ser fiel a Ele. No versículo 15 diz: e ao final de 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne de que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Ele estava convencido desde o primeiro dia que Deus já havia abençoado. Eu quero convidar você a mudar o seu discurso hoje. Eu tenho declarado, e eu quero que você pegue aí. Você ainda vai viver os melhores anos do seu casamento. Você ainda vai viver os melhores anos da sua vida financeira. Você ainda vai viver os melhores anos da sua saúde. Você ainda vai viver os melhores anos das suas emoções. Você ainda vai ver o seu ministério rompendo como você jamais viu, como fomos ministrados aqui, a 100 por 1. Porque desde o primeiro dia Daniel já era fiel e já era agradecido pelo que Deus faria lá na frente. Comece a exaltar e agradecer a Deus hoje pelo aquilo que você ainda não tomou posse, não recebeu aqui, mas já recebeu no mundo espiritual, e amanhã isso se tornará uma verdade na sua vida. Ele já havia agradecido ao Senhor desde o primeiro dia. Ele é fiel, irmão. Não negocie. O inimigo vai fazer de tudo para roubar o seu nome, para roubar a sua identidade.
E às vezes fatos sucessivos nos fazem sucumbir, nos fazem entristecer. Tira o nome dele de Daniel, onde tinha uma conotação bíblica, onde falava de quem Deus representava para ele, e agora chama ele de príncipe de Bel. O nome fala de identidade. Deus chama Abrão, pai exaltado, o nome de um ídolo, e diz para ele: olha, você se chamará Abraão, pai de multidões, porque nome fala de identidade, fala de propósito, fala de costume. E o diabo estava dizendo para ele: você não vai ser mais, você não vai ter mais identidade que você achava que tinha, porque eu destruí a sua casa, eu destruí a sua nação, eu destruí a sua igreja, eu destruí os seus sonhos, eu te arranquei de um contexto e te coloquei num outro contexto. A Babilônia achou que ia destruir Daniel, mas a Babilônia caiu e Daniel continuou de pé. O rei Nabucodonosor morreu e ele continuou influenciando outras lideranças, porque quem tem identidade, tudo aquilo que se levantar vai cair por terra e você vai continuar firme na presença do Senhor. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus, porque eu quero orar por você. Eu quero concluir dizendo que nós aprendemos com Daniel 3 princípios. Se você for firme em pequenas coisas, Deus está te preparando para maiores vitórias. Quando você é fiel nas pequenas coisas, existem pessoas hoje que estão tendo que se readaptar financeiramente, porque um dia não foram bons mordomos, escute isso, não souberam administrar o que Deus havia dado, e hoje Deus tem permitido passar com pouco, porque Ele está te preparando, Ele quer que você seja fiel sobre esse pouco, para que Ele te prepare agora para grandes vitórias, e quando você estiver sobre elas, você vai saber gerir tudo aquilo que Ele colocar diante das suas mãos. Foram aprovados com destaque no exame feito pelo rei. Tudo aquilo que o rei propôs para Daniel, ele foi bem sucedido. Isso fala de toda aprovação, de toda dificuldade que você passar no final. Você vai estar mais maduro, você vai estar fiel, você vai ter crescido em áreas. Daniel foi maior que a Babilônia. Eu quero declarar que você é maior do que qualquer problema que você está passando na crise. Você é maior que a crise, você é maior que o medo, você é maior que o isolamento, você é maior do que as circunstâncias que o inimigo tem tentado trazer. E você que está de casa, talvez passando por um isolamento, eu estou orando por você, você é maior do que essa Covid, e você vai prevalecer como muitos que já estão aqui firmes, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Nós vamos adorar ao Senhor, porque eu preciso orar por você. E eu quero que você declare o cuidado do Senhor sobre a sua vida hoje, porque Ele te deu uma identidade. Levante as suas mãos e diga para Ele: Pai, o Senhor me deu uma identidade, porque a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho, é o empregado que luta pelo salário, que não tem revelação, ele quer apenas a bênção, mas você é filho, e quem é filho tem herança, quem é filho recebeu uma identidade. Não há outro como tu. Se renda diante dele. Reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, és tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, és tudo pra mim. Tu és Jesus.
Você que hoje diz: eu preciso dessa identidade. Porque talvez quando veio a crise, quando veio o problema com o passado, quando veio o evento na família, quando veio um problema financeiro, suscetíveis situações te deixaram fracos na fé. Talvez você tenha deixado de crer. Talvez você diga: eu quero romper como Daniel, mesmo diante de toda a luta, de toda a crise. O segredo de Daniel é que eles tentaram tomar tudo de Daniel, mas eles se esqueceram que ele tinha Deus. E quem tem Deus, tem tudo. Se você está aqui hoje e diz: eu preciso dessa identidade, pastor. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você está aqui nessa noite, se você está na extensão online e você diz: eu quero receber Jesus, eu quero abrir o meu coração para Jesus, ou talvez por algum motivo você caminhou longe e hoje Ele te convida a voltar para o centro e você diz: eu quero me reconciliar com Jesus, faça um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você, eu quero declarar o cuidado de Deus, a vida de Deus, o amor do Pai sobre a sua vida. Se você está nos assistindo agora no chat, no YouTube, digite: eu aceito a Jesus. Na timeline, no Instagram, diga: eu aceito a Jesus. Lá no seu Facebook, diga: eu aceito a Jesus. A qualquer momento é tempo de nós assumirmos a identidade que Ele tem preparado para nós. Não perca essa oportunidade. Se você está aqui e diz: eu recebo isso, levante as suas mãos, porque eu quero orar por você e declarar este novo tempo, este novo tempo na sua vida. Eu quero fazer uma segunda oração. Talvez você já teve a revelação de quem é Jesus, mas pelas situações você se viu como aquele leão preso. Você deixou de buscar a saída, você se acomodou com aquele ambiente, foi perdido o brilho no olhar, mas hoje você diz: eu preciso receber de volta a minha identidade. Levante as suas mãos. Pai, é pelo poder e autoridade do nome de Jesus que eu declaro um novo tempo agora, pelo poder do nome de Jesus. Eu rejeito o medo, eu rejeito a crise, eu rejeito a circunstância, aquilo que tentou roubar o brilho, aquilo que tentou tirar a destreza, aquilo que tentou tirar a autoridade, a circunstância que tentou roubar a fé, cai por terra pelo poder do nome de Jesus, porque hoje os seus filhos estão sendo revelados sobre a identidade que possuem. Hoje eles poderão dar uma carteirada no mundo espiritual, declarando que são herdeiros com Deus e co-herdeiros com Cristo. Por isso eu declaro: todo medo cai por terra, toda angústia é dispersa, toda situação crítica é anulada, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, porque Ele te elegeu, Ele te otorgou, Ele te deu autoridade, Ele habita em você, porque Ele tem desígnios, Ele tem propósitos. Por isso eu declaro sobre a sua vida uma nova identidade, uma nova autoridade, uma nova conquista, sonhos restaurados em Deus. Se eu fosse você, eu levantava as minhas mãos e exaltava e me apossava daquilo que Ele tem reservado para a minha vida hoje. Receba de Deus, receba na sua casa, receba neste lugar, receba unção, receba autoridade, receba renovo. Eu declaro vida de Deus, eu declaro unção do alto. Você que não é batizado, fale em línguas. Você que não tem falado, seja renovado. Receba em nome de Jesus, em nome de Jesus. Identidade, uma nova identidade, uma nova identidade, um novo tempo. Levante as suas mãos e adore e exalte-o, porque Ele é poderoso. E a Babilônia cairá, e os principados serão dispersados, porque Ele nos elegeu para um propósito. Seja firme e constante. Uma identidade de filho, eleitos com Deus para um propósito novo. Aplauda aquele que te elegeu e aquele que te deu uma autoridade e te deu uma identidade. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Nesta mesma unção e nesta mesma autoridade, nós estamos diante da mesa do Senhor. Quero convidar os nossos diáconos. No texto de 1 Coríntios 11, 23, fala de Jesus ceando com seus discípulos. E Ele nos deu uma ordenança que comêssemos do pão que representa o seu corpo e tomássemos do cálice que representa o seu sangue. É tempo de nós celebrarmos quem Ele é. Quem é filho, ele obedece ao Pai. E nós temos um costume na nossa casa de ceiar quando já somos batizados. Você que está aqui conosco, você é servo de Deus e você é batizado nas águas. Você é o nosso convidado para ceiarmos juntos. Você que está na extensão online e você ainda não pôde estar presencialmente, mas você preparou o pão e preparou o suco da uva. Esse é o momento de nós consagrarmos para que a gente possa ceiar ao Senhor. Eu quero convidar a pastora Eusânia. Pai, é pelo poder e autoridade do nome de Jesus que eu dedico a Ti, Senhor, agora os utensílios, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em cada lar conectado conosco agora. O pão como símbolo do Teu corpo, o suco da uva como símbolo do Teu sangue. Eu declaro que quando esses elementos forem metabolizados em nós, trarão cura, trarão unção, trarão renovo, trarão vida em nós. Se o Teu Espírito denuncia pecados agora, nós nos retratamos contigo, porque nós não podemos perder o privilégio de participarmos da Tua mesa. Se o Senhor nos revela que, como Daniel, nós não precisamos apenas do Senhor, o Senhor é tudo para nós, mas o Senhor colocou em nós uma carência por pessoas, e nós precisamos de pessoas. Mas se o Teu Espírito nos revela que precisamos nos retratar, precisamos pedir perdão, ou precisamos ser perdoados por alguém, nós nos comprometemos contigo de renovar a aliança, para que a gente esteja apto de participar da Tua mesa. Muito obrigado, Senhor, por este santo privilégio, em nome de Jesus. Quero pedir agora que vocês possam estar de máscara. Vai vir fileira por fileira, começando aqui da irmã Dora e depois passando para cada fileira. Você vai fazer a sepsia em suas mãos aqui, tomar o pão e o cálice e voltar para o seu lugar, para que nós possamos ceiar. Enquanto adoramos ao Senhor, você vai sair do seu lugar e tomar em nome de Jesus. Pode vir, irmã Dora. Quando acabar essa fileira, depois a outra fileira e depois a próxima fileira. Soberano e fiel, não há outro como Tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, és tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus.
Obrigado, Senhor. A palavra do Senhor diz que Ele tomou o pão e partido entre eles, disse: tomai e comei. Isso é o meu pão que é partido por amor a vós. Você que está aqui, você que está em casa, esse é um tempo ímpar de podermos usufruir da presença de Deus, de podermos usufruir. E eu gosto sempre de lembrar, a Bíblia diz que nós éramos um zebujeiro qualquer, uma erva daninha, um pé de pau, uma planta sem nome. Mas a Bíblia diz que o soldado feriu aqui do lado, porque nós precisávamos ser enxertados na videira. Você não vê uma planta botando força para dar fruto, ela simplesmente frutifica, porque ela está conectada, as suas raízes estão sendo alimentadas. Eu sempre falo para alguém: se está pesado, você tem que rever. Se está complicado, se você está colocando toda esta força, porque talvez esteja na força do seu braço. Porque quando nós praticamos João 15, nós estamos nele. Nós somos os galhos conectados à videira. Você vai frutificar. E você vai poder viver aquilo que a palavra do Senhor diz. E aquilo que fomos ministrados no sábado, começando com 30, depois partindo para 60. E vamos chegar ao propósito de 100 por 1, para a honra e glória do nome de Jesus. Eu quero te convidar hoje a comer do pão. Você que está aqui, você que está em casa, e a ser um com o corpo do Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. A Bíblia diz que semelhantemente, depois de ceiar, Ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é um novo tempo, é uma nova aliança. Ele estava dizendo para os discípulos: a revelação do cálice te dá uma identidade de filho. E aquele entendimento levou eles a não ter mais medo, como nós vimos aqui. Existe risco, sim, não vai deixar de existir. Eu creio na palavra do Senhor, diz que é início de dores, mas ainda não é o fim. Logo, logo isso vai passar. Eu tenho crido que Deus está nos preparando para um tempo de grande prosperidade, para uma onda de avivamento, de pessoas que brincavam com Deus, buscando a pureza, de pessoas que estavam longe, se aproximando dEle. Eu creio em algo grande que Deus está preparando neste tempo. Mas a aliança, a identidade de filho nos faz estar prontos, seja para o dia mau, ou seja para isso que nós temos declarado e profetizado. Eu quero te convidar a tomar deste cálice, crendo de que Ele renova com você uma aliança e te prepara, respaldado na identidade, para tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Tome do cálice e seja um com Ele, em nome de Jesus. Somos um em Cristo Jesus. Talvez hoje a gente não possa ainda trocar de cálice, ou nos abraçarmos e nos beijarmos como nós gostaríamos. Mas se você não pode ter o que você gostaria, dê o melhor com o que você tem. Logo, logo as máscaras serão jogadas fora. Logo, logo nós voltaremos a ser como somos, como bons baianos que somos, de estar perto, de estar um na casa do outro, de estar tocando no outro com muito carinho fraternal. Eu creio, meu irmão, que logo, logo isso vai passar. E a gente vai poder contar de um Deus que nos deu livramentos, como Deus deu a Daniel quando ele passou pela Babilônia. Porque você tem uma identidade. Coloca a mão no seu coração e diga: eu tenho uma identidade. Aleluia. Você recebeu esta palavra? Diga amém. Nós vamos continuar ruminando ela esta semana nas nossas células. Quando eu chegar em casa, eu vou mandar o estudo que já está pronto lá no grupo de líderes. E você já vai se preparando para as nossas células, microcélulas. As células estão se preparando para voltar. A minha célula agora em agosto já está orando para voltar a ser presencial. Eu quero te convidar a lançar esse desafio na sua célula.
com todo cuidado, com toda asepsia, com todo distanciamento, mas a gente precisa ir voltando. Mas cada um no seu tempo, cada um na sua revelação, temos orado e crido que Deus tem feito coisas tão especiais. Eu quero ratificar que as classes ainda estão para começar. Nós estamos aguardando a confirmação das inscrições que o obreiro Edson divulgou. Domingo de manhã às 8, domingo de manhã às 10, presencial, segunda-feira às 20 online. Você que quer se inscrever, procura a Obreriara, procura a irmã Jamile, que são professoras das classes. Você que quer se batizar nas águas, de algumas pessoas já na lista, você precisa passar por essa classe, para que você então esteja apto ao batismo, que logo nós vamos trazer a data, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? E Pati pediu para avisar que tem um QR Code aí na sua tela, que você pode usá-lo a qualquer momento para exercer a sua fidelidade, caso no momento da oferta você não conseguiu pegá-lo, para você continuar sendo fiel ao Senhor. Levante a sua mão e vamos orar. Nessa oração final, vamos orar pela vida da Ludmila. Felizmente o Júnior veio a falecer em um acidente e a gente esteve essa tarde com a família. A gente crê na visitação do Senhor, no cuidado do Senhor, que Deus vai estar visitando a sua casa, a sua família. Já podemos estar com uma parte da família hoje ali, chorando com eles, mas nós sabemos que o Senhor vai trazer, né, o cuidado. Num acidente de trabalho, ele acabou vindo a falecer, mas a gente crê que Deus vai trazer o cuidado sobre a vida da sua casa e da sua família. E vamos orar nessa oração final. Orar se há enfermos, nós temos alguns em casa que estão acompanhando, que não podem estar conosco, mas eu creio nesse cuidado do Senhor, neste tempo de isolamento. Eu creio que Deus vai estar te visitando agora, pelo poder do nome de Jesus. Levante a sua mão direita. Oh Deus, nós oramos nessa oração final pela família da Ludmila, pelos seus filhos, pela sua mãe. Oh Deus, que o Senhor traga agora o consolo, que o Senhor intervenha nas demandas. A tua palavra diz que o Senhor é o Consolador, e que o Senhor possa trazer agora a necessidade que eles precisam, pela ausência do Júnior, pelo poder do nome de Jesus. Pai, eu oro pelos enfermos em casa. Eu creio no Deus supridor, no Deus curador, no Deus que está tirando a dor, no Deus que está fazendo com que eles passem, Pai, por este isolamento, no Deus que vai cuidar, no Deus que vai sarar agora, pelo poder do nome de Jesus. Se há problemas na alma, se há crises, Senhor, emocionais, eu declaro seja curado agora. Eu declaro suprimento financeiro. Eu declaro alegria de volta. Eu declaro milagres nesses próximos dias da parte do céu, por toda a revelação trazida, por todo ambiente preparado nesse dia, pelo poder do nome de Jesus. Nós entregamos a Ti hoje não apenas as primícias do dia ou da semana, mas declaramos que o mês de agosto é Teu. Hoje nós marcamos os próximos 5 meses deste ano, declarando que 2020 vai nos surpreender. No tempo de escassez prosperaremos, no tempo de medo estaremos seguros, teremos saúde, estaremos com a nossa família estável, porque o Senhor tem promessas, o Senhor nos deu uma identidade. Obrigado pela última celebração deste dia, obrigado pelo ajuntamento dos santos, por todos que serviram durante todo este dia, por todos que estiveram sendo ministrados aqui, nas extensões, na Ceasa, na extensão online, que o Senhor possa derramar das Tuas bênçãos e honrá-los, porque eles receberam